Bom dia, bom dia, bom dia, mas muito bom dia mesmo. Estamos ao vivo nesta manhã de terça-feira, dia 1º de julho de 2025. E estamos iniciando mais um mês, dia 1º de julho de 2025, começando mais um mês, trazendo aqui o nosso momento de intimidade com Deus, onde nós conectamos os nossos espíritos ao Espírito de Deus através da leitura da Bíblia, fazendo reflexões, conhecendo, estudando e tirando proveito desses ensinamentos para aplicar na nossa vida, né? Pegando orientações. Esse é o nosso propósito, de estar trazendo esse movimento que a gente vem levantando, né? Conectando mais pessoas na frequência de Deus, e a gente já agradece e honra ao Pai, dizendo: muito obrigado, meu Pai, por me abençoar antes mesmo de levantarmos da cama nessa manhã, nesse novo dia. Deus já abençoou esse dia para cada um de nós. E nós devemos dar honra e glória a Ele por mais uma oportunidade que Ele nos dá de viver mais um dia e fazer aquilo que agrada ao Pai, né? E essa é a intenção, gente, nesse mundo tão difícil, né? Cheio de tribulações, cheio de dificuldades, a gente poder pegar na Bíblia essa força que pode nos auxiliar na nossa trajetória, na nossa jornada, né? Então, nós temos o dia de hoje, então vamos fazer aquilo que tem que ser feito da melhor forma possível. Chegamos aí à metade do ano, né? Metade do ano 2025, parece que foi ontem que a gente estava comemorando as festas de Natal e Ano Novo, e promessas de mudanças, né? Pedidos para que tivéssemos um ano abençoado, né? E talvez muitos de nós ainda não cumprimos aquilo a que nos propomos lá no passado, né? Então nós temos a oportunidade de mais um dia, mais um mês que se inicia, né? E fazer aquilo a que Deus nos trouxe aqui, né? Cada um tem o seu propósito. O nosso é estar lendo, um dos propósitos é estar lendo a Bíblia todos os dias, né? E trazendo aqui esse momento aqui com todos que nos acompanham, que nos seguem por aqui. E o que a gente pede é que vocês também nos auxiliem, compartilhando, curtindo, comentando, porque o Instagram entrega isso para mais pessoas, e esse é o objetivo. Nós vamos estar fazendo uma jornada um pouco diferente do que nós vínhamos fazendo, né? Nós vamos pegar esse mês de julho e vamos tirar um mês inteiro para fazermos um estudo sobre o livro de Provérbios, que são 31 capítulos, e esses livros foram escritos para cada dia do mês, né? E esse mês nós temos um mês de 31 dias,
e nós vamos a cada dia ler um capítulo, né? E finalizar a leitura desses capítulos, né? E dessa forma a gente consegue ler um livro inteiro, né? Todos os dias aqui é o nosso compromisso de estar trazendo isso, tá bom? Já lá no capítulo 1, que é do dia 1º, esse capítulo do livro de Provérbios, ele serve como uma introdução à obra, toda a obra de Provérbios, né? Ela destaca a importância da sabedoria, do conhecimento e o temor a Deus. E esse temor não é aquele temor de medo, né? Quando a gente fala a palavra temor, ela se remete ao medo, mas o temor aqui a Deus não é o medo de Deus, é um extremo respeito a Deus que nós devemos ter. Essa é o real sentido da palavra temor nesse contexto. Então, nesse capítulo, ele enfatiza que a sabedoria começa com o temor a Deus e que aqueles que a desprezam estão sujeitos à destruição. O capítulo também alerta contra a influência de más companhias e a tentação de se envolver em más ações, como a violência e a busca por ganhos ilícitos. Então nós somos sujeitos, né, como pecadores, a tudo isso, né? As más influências, né? Alerta aí para as companhias que a gente escolhe para caminhar junto conosco, né? A tentação, né, de se envolver em coisas fáceis, em ações, más ações, violências, né, busca de ganhos ilícitos. Nós temos visto muito isso nos dias de hoje, né, as coisas fáceis. Então, Provérbios nos auxilia e nos remete a essa reflexão. Vamos lá então ler aqui o capítulo de Provérbios. Está escrito assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então aqui já chamando a nossa atenção com relação ao conhecimento, né? Diz que o temor, então a base da sabedoria está toda aqui, né? Se você quer ter conhecimento, sabedoria, tema ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam isso, né? A sabedoria e a disciplina. No versículo 8
ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos, armando a emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem à cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscada contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se destrói. Vamos tomar um pouquinho da nossa água com limão. Versículo 20. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas. Ela clama nas portas da cidade, faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Aqui a gente observa que mesmo esses transgressores das leis, eles têm a oportunidade do arrependimento. Isso seria um temor a Deus, reconhecer a grandiosidade de Deus e se arrepender. Porque ele pergunta, até quando vocês continuarão infringindo essa lei? Continuar se afundando nas suas transgressões, no mal feito. Vocês têm o tempo para se arrepender. E através do conhecimento e da sabedoria, você pode sair desse caminho. Então, nesse capítulo 22, fica bem claro que Deus é muito misericordioso, porque ele pergunta, até quando você vai continuar aí fazendo aquilo que sabe que é errado e continua fazendo? O capítulo 23 fala, se acatarem a minha repreensão, eu
lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto de sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Esse é o versículo 33. O capítulo 1 finaliza aqui o capítulo 1 com, assim, dá uma explosão no cérebro da gente. Quando a gente tem esse entendimento que o temor a Deus é o princípio de tudo, da sabedoria, dos conselhos, das orientações, de qual caminho devemos seguir. E aí cabe essa reflexão a cada um. Qual o caminho que você escolheu para viver? O caminho do temor a Deus, de escutar os seus conselhos, o seu conhecimento, ou o caminho daqueles que preferem as coisas fáceis, aqueles que maquinam o mal para o seu próximo, que roubam, que cometem injustiças? Olha, o temor a Deus está remetido ao extremo respeito às suas leis e não ao medo. Então, a palavra não tenha medo é uma das palavras mais citadas na Bíblia. É uma das palavras mais citadas na Bíblia. Não tenha medo. Mas ela diz: o temor a Deus é o princípio do conhecimento. Então, se você quer buscar conhecimento, comece temendo a Deus. E esse temor é o extremo respeito aos seus conselhos, às suas orientações para seguirmos na nossa vida. Aqui nós temos dois lados para escolher. No capítulo 1 do Provérbios, ele nos remete a essa reflexão, né, sobre o princípio da sabedoria e o conhecimento. E tem o outro lado, que vem falando aqui, né, que aqueles, né, que aceitar o conselho, né, e aqueles que não aceitar e que fizerem pouco caso, né, dessas advertências, eles comerão do
próprio fruto da conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, porque eles vão sofrer com aquilo que eles impuseram aos outros. Não tenho dúvida disso. A gente vê muita injustiça, né? Mas é no temor a Deus que a gente tem que se apegar e pedir a Deus que nos vogue, já agradecendo por Ele abençoar mais um dia na nossa vida. Façamos aí uma excelente terça-feira, façamos um excepcional dia e digamos sempre, esse será o melhor dia da minha vida, porque Deus me deu a oportunidade de viver mais um dia. Vamos aproveitar da melhor forma possível. Beijo no coração de todos. Amanhã nós estaremos aqui para a leitura do Provérbios 2, no dia 2, e assim nós vamos caminhar durante o mês, ok? Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.